Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Nós queremos continuar falando do tema que nós abordamos ontem, né, sobre carisma. E aí então o pastor Guerra tem aí a nossa... Só dar uma recapitulada aqui Ótimo. no de ontem pra gente, né? Lá nós lemos o texto 1 Reis 21, de 17 a 26, e nós falamos sobre 6 tópicos, né? Que é empenho em construir seu próprio reino de forma egoísta. Nós tratamos do egoísmo. Usam pessoas a fim de avançar, ninguém era dispensável. Preocuparam-se com a sua imagem e viveram sob falsos pretextos. Ficaram zangados e irritados quando as coisas não funcionaram do seu jeito, né? Também uma forma egoística. Tentaram ser alguém que não eram, abusaram da autoridade que lhes foi dada. Hoje nós temos aqui, nós vamos continuar, empecilhos para o carisma. Nós temos aqui o texto 1 Reis 12, de 12 a 15, que é um texto assim tremendo, que mostra assim como que esses empecilhos mudam o pensamento da pessoa e a intenção. Olha que interessante. Ele fala assim: veio, pois, Jeroboão e todo o povo ao 3º dia a Roboão, como o rei havia falado, dizendo: voltai a mim ao 3º dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Então nós vemos aqui, interessante, o conselho, né? A Bíblia narra aqui que ele ouviu o conselho dos jovens. E ele tinha lá os anciões, as pessoas de experiência, não é, que eram super experientes. Ele largou todo o conselho dos que tinham experiência, que estavam acostumados já ali ser conselheiros no reino ali, e ouviu ali o conselho de jovens que não tinham experiência, não tinham bagagem, ainda estavam crescendo, tendo discernimento, e ali ele aproveitou aquele conselho e aumentou o jugo sobre os ombros do povo. Então, nós vemos aqui, né, para desenvolver seu carisma, pense sempre nos outros. Considere os seguintes empecilhos para o desenvolvimento do carisma. Primeiro, nós vamos falar aqui que foi a questão desse texto que nós lemos aqui, que é o orgulho. Pessoas arrogantes e que pensam ser melhores do que todo mundo perdem o respeito dos outros. Quer dizer, ele foi orgulhoso, ele quis ser mais do que os anciões, ouviu palavras de quem ainda não tinha experiência e levou aquilo em consideração, e a coisa não saiu bem para o lado dele. Então nós sabemos que o orgulho é muito forte na questão do carisma. E é um empecilho para que a pessoa seja carismática. Eu queria, Guerra, antes da gente entrar propriamente na questão de Roboão aí, né, o sucessor de Salomão, e nesse momento que é tão crucial na vida da história do povo de Israel, é só voltar e fazer a referência com relação aos 6 itens que você leu. Para quem não participou, né, ontem do programa... Eu acho que o último ponto, desculpa te cortar, a gente abordou, acho, muito superficialmente, né? A gente falou assim, já encerrando o programa, não foi? Mas o último ponto até que dá para conectar. Né? Quem estava ontem deu para entender. Entendi. Só que eu acho que ficou meio solto para quem não estava vendo ontem, porque isso foi baseado na história de Acabe com Jezabel. Então, Acabe e Jezabel eram um casal que eles não experimentaram exatamente disso que nós estamos falando ontem e hoje, que é o carisma, aquela habilidade que as pessoas têm para trazer as pessoas para perto de si.
Então, as 6 considerações que você colocou foram considerações que tanto Acabe quanto Jezabel experimentaram na sua trajetória de vida. Então, eu queria só ressaltar isso, porque aí ficou, para quem não viu ontem, né, ficou meio solto. Então, nós estamos baseando, na realidade, essa questão do carisma. Ontem nós pegamos como foco esse casal, né? Jezabel e Acabe. E hoje nós estamos pegando a história de Roboão, que era o filho de Salomão e herdeiro do trono de Israel. E aí, o que impede as pessoas de desenvolverem o carisma? Essa é o nosso foco hoje, né? Não é isso, Guerra? Sim. Mas, Rogério, segura então um pouquinho. Então, nós temos já uma participação ao vivo aqui, direto lá de Nova Friburgo, a Márcia. Bom dia, Márcia. Alô? Márcia? Caiu a ligação. Márcia? Ok. Aí atenta novamente, ok? Vamos lá, continuando. Ok. Aí nós vamos ver que uma das primeiras características de Roboão foi a questão do orgulho, né? Com certeza. E é interessante, principalmente nesse texto, né, que Roboão agora, depois da morte de Salomão, ele é o herdeiro, o filho mais velho, né, sucessor ao trono. Com certeza. Né? E aí chega àquela situação onde o povo, de uma maneira geral, e aí encabeçado por Jeroboão, que já tinha uma desavença com o pai, né, com Salomão, porque Deus levantou, né, o inimigo. Já continuando, né, desavença. Aí agora ele chega do exílio e toma a liderança do povo e vai consultar Roboão. É muito interessante quando o texto diz que Roboão, ele rejeitou o conselho dos mais velhos. E eu quero chamar a nossa atenção exatamente para esse conselho dos mais velhos. Vamos ver quem são esses mais velhos e como, né, como eles estavam dotados de sabedoria. Porque eles não eram conselheiros de um reino qualquer, eles foram conselheiros do homem mais sábio do mundo. Pois é, Salomão. Olha que loucura! Segura aí, Rogério. A Márcia voltou ali de Nova Friburgo. Bom dia, Márcia. Alô? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você, viu, ligando para nós. Alô? Oi? Você quer fazer sua pergunta? Pode fazer. Eu quero, porque eu tô ligando, porque o tema aí de vocês é sobre carisma, né? Sim. E eu tô assim, tem mais de uns 2 anos que eu tô com depressão. Sim. E cada dia eu tô assim, me aprofundando. E eu me levanto e caio de novo e não tenho força. E eu fico perguntando a Deus por que eu tô passando por isso tudo. Tá entendendo? Eu cheguei a um ponto de meu filho ir pro colégio, não fazer nem mais comida. E tá ficando assim insuportável, nem eu mais tô me aguentando. Eu queria um conselho, o que eu devo fazer, por que eu tô assim, porque eu era uma pessoa que eu tinha a alegria de viver, eu não sabia o que era tristeza. E hoje em dia eu me encontro assim. Sim. Há quanto tempo que você está assim? Faz 2 anos. Agora de 1 ano para cá que está piorando. Certo. Você tá fazendo uso de medicação? Não, só tomo calmante. Não estou fazendo uso não, de medicação não. Está sendo acompanhado por psiquiatra? Eu estava com neurologista, agora eu estou indo para psiquiatra. Certo. Tá joia, Márcia. Nós vamos conversar aqui, vamos dar uma resposta, uma orientação para você, viu? Obrigado pela sua ligação, que o Senhor te abençoe. Só queria Tá. Só um minutinho que o pastor Rogerinho quer perguntar algo para você, só um minutinho. Márcia, você consegue identificar algum fato importante na sua vida ou uma situação de perda que você tenha vivido antes desse período que você começou a ter esse sintoma de depressão?
comecei, depois foi muito problema que eu tive, um acarretando um atrás do outro. E eu fiquei com muito problema, foi problema com minha filha que tentou se matar, depois eu perdi meu pai, e depois disso foi o meu marido me traiu. Então foi um problema atrás do outro, não tinha, eu saía de um, já partia para outro, saía de um, já partia para outro, parecia que não acabava nunca. Os problemas. Você está frequentando alguma igreja aí em Nova Friburgo? Eu estou frequentando, eu não estou frequentando direto, mas quando eu crio força, assim, que meu filho, eu vou bem que dizer a pulso, mas aí eu vou, eu pego força de onde não tenho, vou. Tem igreja aqui perto de casa, assim, que eu já fui até de pijama para uma força para Deus, para buscar Deus, né? Sim. Então tá jóia. Mas eu não sei mais o que fazer, isso está me deixando assim numa agonia que eu não tenho mais de onde, sabe como? Certo. É uma coisa horrível, eu não vejo mais graça na vida. Quer fazer mais alguma pergunta? Não, já Guerra? foi. Não? Já Tá jóia, Márcia, suficiente. nós vamos orientar você, viu? Muito obrigado pela sua ligação, que o Senhor possa trazer um renovo sobre a tua vida e trazer uma experiência assim profunda com Ele, viu? No nome de Jesus. Deus te Daí eu abençoe. peço aos pastores que ore por mim. Vamos orar sim. Vamos orar por você. Obrigado, Márcia. Então- Deus te abençoe você. Obrigada a vocês, obrigado, bom dia. Igualmente. 3 tipos de perdas, né? Não, é um ciclo, né? Na realidade, a gente tem um ciclo muito maior de perdas, até mesmo que ela não consegue mensurar. Se nós pararmos para olhar a história mais recente da própria cidade em que ela está, que é Nova Friburgo, nós vamos ver que Nova Friburgo, em um tempo recente, passou por vários momentos de destruição e perda. A gente não sabe exatamente o quanto que ela foi afetada diretamente, mas a própria questão da estrutura da cidade, da perda e do sentimento de perda da cidade, acaba afetando, mesmo que ela não tenha sido atingida diretamente. Com certeza. Então ela junto com vê um Teresópolis. quadro de destruição muito grande e Nova Friburgo foi uma cidade que foi lavada praticamente e foi assim, né, Faz mais de 2 arrasada. anos, né? Então, e Já por mais faz de uma vez. 5 anos, né? acho, 6 anos. Então, isso tudo já traz um quadro, né, um peso de tristeza, de perda, um sentimento de perda. Então, mesmo a Márcia não tendo vivido, né, que pode não ser o caso, essa perda de uma maneira direta, não ter perdido nenhum ente querido nas tragédias recentes, não ter perdido, não ter tido perdas financeiras, nem nada disso, mas ela estava vivendo no meio de uma sociedade que estava vivenciando essas perdas de uma maneira muito intensa. Então, isso já é uma situação que já teria, né, se ela já tivesse tendências a uma tristeza e depressão, já seria uma alavanca para isso. Né? Além das perdas pessoais que não foram, de alguma maneira, elaboradas e ficam acumuladas, e juntando isso. Né? Então, O que eu acho mais forte aí desses 3, que a perda que ela teve para mim, foi a questão da filha dela, porque de ter tentado o suicídio, isso aí deve ter sido muito Mas a forte. perda do pai também, Sim. Dependendo da ligação. Pois então, são todas elas. Todas elas dependem de como três estão. Traição tipos, do né? marido, perda também. Ela precisa de passar assim por um processo de cura muito urgente, né? Agora, como resolver isso morando em Friburgo? Né? É difícil, né? Márcia, assim, pena que eu não tenho aqui o contato de um pastor aí em Friburgo, mas eu vou pedir para a nossa produção colocar os créditos dos telefones de contato lá do Ministério. Se você tiver condições, Márcio, você entrar em contato com os telefones que estão aparecendo, se você tiver e-mail, entrar em contato com o nosso e-mail lá da clínica,
aí a gente tenta passar para você o contato de um ministério em Friburgo que trabalha com essa área de restauração e cura, e a gente sabe que são assim, pessoas muito competentes naquilo que fazem, e poder te ajudar. Eu creio que isso vai ser assim, de suma importância para você. A outra alternativa, mas aí se você entrar em contato, você encaminhar o e-mail lá para a gente dá essa outra opção também do evento que nós vamos ter, e a clínica vai estar em Niterói agora no início de julho, de 3 a 5 de julho. Então aí a gente passa para você também os telefones de contatos, que aí de Niterói para Friburgo não é tão longe assim. De repente você participa com a gente lá na Clínica da Alma em Niterói, né? Seria uma outra alternativa assim, mais rápida agora, que já daqui a 15 dias, 20 dias nós já vamos estar lá. Então, aí você então ou encaminha esse e-mail ou você entra em contato com os nossos telefones, que a gente vai passar para você. É melhor você enviar um e-mail, porque talvez o pessoal que vai estar agora lá não vai atender, não ter essas informações, né? Mas aí se você encaminhar um e-mail para a gente responde, se identifica, dizendo que você entrou em contato conosco na TV, que aí a gente já vai saber e a gente vai mandar para você as informações. Você ia falar alguma coisa? Para aproveitar e falar do acampamento do dia 31, que se de repente ela quiser vir... Então nós tanto vamos estar em Niterói, no dia 3, 4 e 5 de julho, não é? E também nós vamos ter a Clínica da Alma aqui no sítio, no dia 31 de julho, 1º e 2 de agosto. De repente você pode tentar se organizar, né, e vir participar aqui da Clínica da Alma, né? Então, 31 de julho, 1º e 2 de agosto, que vai ser o nosso retiro, né? O retiro de final de semana da Clínica da Alma. Então, vai ser muito bom você poder participar e você estar conosco, e assim você vai estar num final de semana assim, bem intensivo, né, de ministrações, para poder, então, com certeza, Deus trazer restauração e cura na sua vida nesse período, viu, Márcia? E é assim também, não só para você, mas a todos aqui que têm interesse, é só você entrar em contato, né, com a Clínica da Alma, aqui os nossos telefones e o e-mail que já apareceu na tela, e assim você vai poder saber mais informações, valor, como você vai fazer a sua inscrição e esses detalhes todos, viu? Mas que Deus possa te abençoar e o Senhor possa, sabe, proporcionar para você, Márcia, todas as condições para você poder ser tratado e ser restaurado. Rogerinho, vamos lá. Okay. Onde é que nós paramos? Nós paramos no orgulho. No orgulho de Roboão. Isso. E eu estava colocando exatamente a questão, Rogério, de que Roboão rejeitou o conselho dos mais velhos, isto é, ele rejeitou o conselho de quem eram os conselheiros do seu pai. Agora, quem era o pai desse moço? O pai desse moço era Salomão, o homem mais sábio que já teve sobre a terra. Exato. Então, é muito interessante como que o orgulho de Roboão, ele cega e perde completamente a perspectiva daqueles que viveram junto com o seu pai, que aprenderam com o seu pai, que vivenciaram e tiveram experiências com a sabedoria do seu pai, maturidade foi adquirida. A maturidade que foi adquirida, porque olha, gente, se vinha reis de toda a terra para ter o privilégio de estar junto com Salomão, o quanto não aprenderam aqueles que estavam todos os dias com Salomão. A própria rainha, né, de Sabá, ela vira e fala: quão privilegiados são os teus servos que estão todos os dias convivendo com você. É isso que Roboão rejeita. E o orgulho, ele tende para o mal. Sim. A tendência dele é sempre cair para o lado do mal, não é? Eu não vou aceitar isso não tem nada a ver comigo, eu não encaixo aqui, eu sou melhor do que fulano, eu sou maior do que fulano, e vai daí para cima. Então a tendência dele... Será que não entrou no coração dele assim, eu sou filho do cara, então eu sou cara também?
Olha... Não sei, eu estou aqui conjecturando. Não, mas... já que eu sou o filho do cara, então... Eu também sou o cara. Eu sou o cara também. Só que ele era só filho do cara, mas ele não era o cara. Só um minutinho que nós temos uma outra participação ao vivo da Helena, aqui de Belo Horizonte. Bom dia, Helena. Bom dia, pastor. Tudo bem, minha irmã? Tudo bem, graças a Deus. Que joia. Pois não? Pastor, eu quero fazer uma consulta com os pastores. É porque desde novinha eu já sou doente, tenho problema de saúde. Sim. Mas depois eu casei com 17 anos, tive uma convivência muito mal com meu esposo e doente, sempre com problema de saúde. Sim. Quando foi em 87, a gente tomou de ovário, e daí pra cá eu fiquei acamada. E eu já passei em médico demais. E não tive diagnóstico até hoje. Eu sinto dores muito terríveis. Sim. E só vivo em uso de medicamento para dor, mas para enfermidade mesmo, eles não ainda fizeram diagnóstico. Sim. E eu estou sofrendo demais. Uhum. A senhora é daqui de Belo Horizonte, né? Moro no Lindé, perto do Barreiro. Ah, sim. Olha só. Tá joia. Nós vamos dar uma orientação para a senhora e eu tenho certeza assim que Deus tem o melhor para a sua vida e eu tenho plena convicção que nós passarmos pelas mãos do médico dos médicos faz toda a diferença. Então, eu quero assim agradecer pela sua ligação, viu? Muito obrigado e a senhora ouça a nossa orientação que nós vamos dar aqui através da TV, tá? Só pode desligar. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia. Em nome de Jesus. Bom dia, obrigada. De nada. Nós queremos orientá-la para que, já que a senhora está aqui em Belo Horizonte, a senhora possa nos procurar no Ministério, na Clínica da Alma, que nós estamos aqui bem do ladinho da Igreja da Lagoinha, aqui no bairro São Cristóvão. Então, a senhora pudesse vir aqui para a senhora poder preencher uma ficha de aconselhamento para depois nós agendarmos então o início desse processo, desse acompanhamento com a senhora. Porque tem muitas enfermidades, como já vem situações aí de muito antigo com a senhora, de muitos anos, tem muitas enfermidades que elas são de ordem psicossomática, às vezes não tem um diagnóstico claro, às vezes nem os médicos conseguem diagnosticar, mas muitas vezes são situações assim que já vêm desde pequeno, muitas vezes a realidade como que foi a infância, o parto, tudo isso tem influência. Tudo isso tem influência. Desde o período ainda dentro da barriguinha da mamãe, né? Independente daquilo que os pais viveram, né? A tendência de que muitas vezes os filhos são afetados, né? Os bebês, por conta da situação toda que envolveu a gestação, como que foi esse processo. E às vezes tem influência que já vem de gerações, né? Da árvore genealógica. Então, para isso a gente precisa fazer uma avaliação, não é? A gente precisa ver todo o histórico, né? É por isso que a gente pede que as pessoas possam ir até lá ao Ministério, para que ela possa então preencher com riqueza de detalhes tudo que ela souber, né? A condição afetiva, relacional dos pais com os filhos, a condição espiritual também, que tem uma influência muito forte. Como que foi essa parte da gestação, da concepção, a primeira infância, tudo isso tem situações que marcam as nossas vidas e a tendência natural é de que isso venha trazer consequências, sequelas nas nossas vidas, já muitas vezes a partir dos 10, 12, 15, 20 anos e às vezes nós que somos novinhos aqui, às vezes também pode afetar até os dias de hoje, não é mesmo? Então, é por isso que a gente orienta as pessoas a irem lá, porque diante desse conteúdo que vai ser colocado, que a gente sempre gosta de enfatizar que isso é de uso apenas do Ministério, é assim, a gente tem maior cuidado, né, porque são informações muito sigilosas, né, situações que pessoas nunca relataram isso para ninguém, né, então a gente procura assim usar com o maior zelo, né, essas informações para esse período de ministrações, não é? E aí depois isso aí é rasgado, é desfeito, né? Porque é muito importante que apenas para um orientador para cada um de nós que vai ministrar na vida das pessoas, a gente ter uma direção, não é?
E a partir daí, então, as pessoas serem então tratadas, restauradas e eliminando essas coisas. Muitas das enfermidades hoje no corpo, elas são de origem emocionais, espirituais também, e é isso que a gente faz lá na Clínica da Alma, viu? Se você quiser, não precisa nem ligar para agendar, é só você ir direto, nosso telefone, endereço está aparecendo aí, né, de 8 horas da manhã até as 18 horas, você pode ir sem precisar agendar, né, e só chegar lá na nossa recepção e dizer, olha, eu quero preencher uma ficha de aconselhamento. Aí você vai preencher e depois nós vamos entrar em contato com você, tá joia? Pastor Rogério, vamos lá. Sim, senhor. Vamos passar para o próximo. Vamos, próximo. Deixar o orgulho para trás? Vamos deixar o orgulho e entrar... Vamos abandonar o orgulho. Vamos abandonar o orgulho e entrar na insegurança. Então tá bom, vamos para a insegurança. Vamos margear, então. Vamos entrar na insegurança, não vamos só... Vamos lá. Insegurança. Se uma pessoa se sente desconfortável consigo, os outros também se sentirão assim. Pessoas seguras podem prover uma atmosfera segura. Então nós temos aqui a insegurança, que é um fator que leva a tirar também o carisma da pessoa. Sim. Porque muitas vezes, igual nós vimos aqui o conselho que foi dado a Roboão, o que acontece? O inseguro, ele sempre vai dar um conselho em cima da insegurança dele. Sim. Né? Então ele tira até a alegria da pessoa. É verdade. Não é? Eu vou tentar fazer esse vestibular aqui, tem uma vaga, tenta não, você não vai conseguir, não, você nem vai lá não. Então ele sempre está tirando a alegria do outro, por conta da insegurança dele. Então muitas vezes a pessoa insegura, ela caminha com o outro, mas o outro caminha já pisando em ovos, porque sabe que sempre vai ter uma palavra de insegurança, né? Ele fica até negativo, né? O cara fala assim, o dia tá lindo hoje, tá? Mas eu tô vendo uma nuvem pequenininha ali, né? Sei lá, de tarde pode cair um toró, você leva galocha, capa, guarda-chuva e vai daí para cima, né? Então... Na questão dessa insegurança, a gente vai ver como isso, de repente, pode ter influenciado a posição de Roboão. Sim. Porque quando eles vieram até ele, falaram, alivia o jugo que o seu pai colocava sobre nós. E a atitude de Roboão foi, se o meu pai castigava, eu vou castigar muito mais. Isso significa que ele queria manter o povo debaixo de uma opressão. Com certeza. E a insegurança, ela gera isso. Então, se eu não tenho carisma suficiente, se eu não tenho como manter as pessoas por afinidade perto de mim, eu vou mantê-las pela força. Isso. Então a insegurança, exatamente. Essa insegurança a gente vai ver lá em Acabe. Com certeza. Que foi o que a gente falou ontem. Que ele ficou inseguro e procurou Jezabel para resolver a questão dele por conta da insegurança. Por causa da insegurança. Ele era o rei, ele poderia ter tomado uma outra posição ou ter resolvido de uma outra maneira, mas ele, por causa da sua insegurança, recorreu a Jezabel, que armou, com mentira e manipulação. Aí nós vamos ver de novo a situação de insegurança em Roboão, mantendo o povo cativo, mantendo o povo debaixo de uma opressão. Então, isso dificulta o relacionamento e o desenvolvimento do carisma e da afinidade. A insegurança tem dois lados, então. Tem a pessoa insegura, que procura o outro, e tem o que vai procurar o conselho com inseguro, que sai mais inseguro ainda. São duas partes aí. O inseguro, ele está procurando qualquer conselho, né? Porque ele não tem segurança de tomar decisão. E aí ele busca qualquer conselho. É uma palavra que enche o coração dele e acha que é suficiente. Sim. E aí vai tomar as decisões, resolver, escolhas erradas, né? E isso é uma situação complicada. Eu quero trazer um recado para você que está nos assistindo, que é a respeito da nossa escola de restauração. Inclusive esse tema, orgulho, a questão da insegurança, são temas que nós abordamos durante a escola. E essa escola intensiva que nós vamos ter agora no mês de julho, que vai do dia 13 até o dia 17, nós vamos abordar esses temas também durante esse período. E você pode fazer então um módulo
que normalmente leva 2 meses, né? Dura 2 meses, o normal, você pode fazer em uma semana. Só que você vai ter aulas à tarde, vai ter à noite, e vai ter 2 dias da semana que você vai ter manhã, tarde e noite. Então realmente é bem intensivo, mas isso possibilita você que talvez quer de outra cidade, de outro estado, né, quer vir, ou mesmo aqui de Belo Horizonte, você vai ter férias, né, e quer aproveitar esses dias para poder fazer um curso, que seria um módulo que você levaria 2 meses no sistema normal, né, extensivo. Então tá aí os nossos telefones de contato, nosso e-mail, você pode encaminhar para a gente a solicitação de informações e a gente vai encaminhar, responder para você com as opções de pagamento, parcelamento, essas situações todas. E da mesma forma, nós vamos ter nesse período agora das férias, que vai ser no dia 18 de julho, nós vamos ter então o Day Camp para as crianças, que é um dia no sítio, né, onde as crianças de 6 a 13 anos podem participar e ali, a partir já das 8 horas da manhã, vão poder receber ministrações na área de cura, de restauração, libertação, também algumas atividades lúdicas, algumas atividades também de atividades físicas e tudo assim caminhando e trazendo um direcionamento nessa área de restauração. Então, aí está também os nossos contatos, telefones, né, para você poder saber mais informações. Pense em um investimento assim que não é alto, né, investimento aí para os seus filhos, sobrinhos, né, netos, e tendo assim toda essa participação assim que vai ser super abençoada para eles, né? Então, nós temos essas atividades que a gente quer assim dar essa oportunidade para você já com antecedência, você poder fazer sua inscrição, entrar em contato, ou você que é aqui de Belo Horizonte, poder ir direto lá no Ministério e fazer lá a sua inscrição, ok? Vamos lá então para as inseguranças. Eu vejo assim, né, os dois pontos do inseguro aí, e a questão dele, igual a Acabe, que foi lá procurar uma forma, né, que normalmente o inseguro, o que vem na mente dele, ele não sabe se vai dar certo ou não, então ele quer uma palavra do outro. Tem gente que não toma posição na vida dele, não faz nada sem ter uma palavra. Eu sei que a gente tem que procurar conselhos e tudo, mas não em cima de insegurança, não é? Em cima de coisas que a gente vai equilibrar aquilo, ouvir outras pessoas para equilibrar, mas em cima de insegurança, né? E muitas vezes um inseguro pode procurar outro inseguro, e aí a questão dele fica pior ainda do que estava. Não é? Então tem que tomar muito cuidado com isso e tratar isso, que isso pode tratar. Né? A insegurança pode ser tratada, pode ser trabalhada, e a pessoa descobrir aonde que começou isso, se foi de criança, né? Onde que veio essa insegurança, para ele tratar isso e sentir, né, forte e decidido naquela decisão que ele vai fazer, na tomada de decisão. Então ele definir aquilo na vida dele, ou nas atitudes dele, da pessoa vai tomar. Não é? Então eu vejo em cima disso aí, questão da insegurança, né? Nós vamos para o tópico 3 aqui, que é um tópico assim para a questão do carisma, ele é muito forte, porque a gente vê muita reclamação entre casais e tudo, que é o mau humor, não é? Esse é difícil. Eu pensei que você ia falar mau hálito, né? Mau humor. É mau humor. Falou de casais, né? Às vezes o mau hálito é mais fácil de resolver do que o mau humor, com certeza, né? Aí, né, o mau hálito tem um house, tem um agora o mau humor, house nada resolve. Os outros nunca sabem o que esperar, né, dessa pessoa. Então deixam de esperar. Elas sequer se aproximam, né? Então o mal-humorado, ele também está dentro daquele contexto que nós falamos aqui, né? Que o Rogerinho até repetiu aqui, que é o espalha bolinho, não é? Ele chega e ninguém gosta de ficar perto de mal-humorado. Então, ele nesse sentido de carisma, ele está fora desse contexto. E muitas vezes as pessoas se afastam, não querem conviver, né? Essa pessoa muito mal-humorada, não dá. A resposta deles são bem, né, bem pesadas muitas vezes.
e não tem carisma. Então, meu querido, se você for mal-humorado aí, procura tratar isso aí, que Deus tem o melhor para você. Eu queria fazer uma retrospectiva rapidinho. Sim. Nós estamos tratando a questão do carisma. Né? Carisma é aquela habilidade que as pessoas têm de atrair pessoas para perto de si. Sim. Mas nós estamos vendo, não é o que nós fazemos para atrair as pessoas, é o que nós fazemos para afastar as pessoas. Exatamente. Então são atitudes que nós devemos evitar se nós queremos desenvolver o carisma. Então ninguém quer ficar perto de alguém orgulhoso, que tudo dele é melhor e tudo tem que gerar em torno dele. Ninguém quer ficar perto de alguém que tem a insegurança. Ninguém quer andar perto de alguém inseguro, porque a insegurança, ela gera insegurança, gera incerteza. E ninguém quer ficar perto de quem é mal-humorado. Esses três, olha, bastariam para... Rogerinho, tem uma questão que eu acho que nós não chegamos a tocar, essa questão do orgulho. E muitas vezes as pessoas não percebem que são orgulhosas, né? Consegue perceber o orgulho dos outros, Sim, mas o seu próprio não, né? E normalmente, Guerra, são essas pessoas que, assim, se você conta uma história, né? Você conta uma história terrível. Assim. Não, porque eu fui viajar e aí então lá a gente teve uma experiência assim. Aí imediatamente a pessoa já vem com uma outra história, similar, muito maior. Com certeza. Se foi uma situação trágica, ela sabe de uma história, ou ela viveu, ou ela conhece pessoas que viveram, que foi muito mais traumática e trágica do que a sua. Então, se você conta que você teve uma experiência com Deus, não sei o que, essa pessoa tem uma experiência muito maior e muito mais profunda que você, com coisas mirabolantes. Assim, são situações, muitas vezes, que as pessoas elas têm necessidade de sempre se sentirem superiores às demais. Isso é orgulho, né? Que está relacionado com insegurança. Por quê? Uma forma de se sentir seguro então é sentindo superior. Fazer os outros acreditar que ele é superior. Entendeu? E ele fica numa ansiedade, né? Porque quando você está contando uma história, ele fica doidinho para entrar com a dele. Né? Quer que você termine o mais rápido possível para contar dele. E para contar dele, porque a dele e conta já maior, né? Já Então, já e a vai pessoa longe. não consegue perceber isso, né? Que isso, na realidade, tem uma situação de insegurança, de inferioridade, e ela usa essa expressão de superioridade, que tanto ser assim se torna uma pessoa orgulhosa e não se deixa se sentir inferior. Nós temos a participação ao vivo da Ivone, lá de Ponta Grossa, Paraná, pertinho da minha terra. Bom dia, aliás, boa tarde, tudo bem, Ivone? Alô? Alô? Oi, Ivone, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Boa tarde. Pastor, eu queria ser bem breve, poder resumir a minha pergunta. Eu tenho uma filha com 22 anos e ela com 18 anos ela noivou. E até então ela foi assim uma benção, desde os 5 anos ela foi uma benção na igreja do Senhor, ela sempre trabalhou, ela fazia parte do grupo de dança, ela fazia parte de grupo de evangelismo, eles viajavam, ficavam semanas evangelizando fora. E depois que ela noivou, que ela conheceu o noivo dela, se levantou assim uma contenda entre a minha família e os irmãos se revoltaram contra ela, porque ninguém queria o casamento e brigaram tudo entre eles e até hoje eles vivem assim, um não pode ouvir falar a voz o nome do outro. Entrou assim uma contenda na minha vida dos meus filhos que até hoje não se resolveu. E hoje minha filha é casada já faz 2 anos, mas ela está com depressão agora. E está consultando com um psiquiatra, com um psicólogo, e ela está tomando assim remédios muito fortes para isso. E ela me fala assim muitas vezes que ela tem visão, que ela vê sim, que ela escuta vozes, que ela vê pessoas fazendo obra de macumba para ela. Sim. Ela fala assim, as mães eu vejo, eu só não posso ver o rosto, não posso identificar quem é, mas eu vejo, mãe, pessoas dentro de centro de macumba fazendo macumba para mim. E isso aí, sabe, eu fico assim daí naquela pergunta,
Senhor é uma visão ou é da doença. Então eu fico assim, sabe, me questionando. Eu gostaria assim que vocês me orientassem, que vocês eu tenho duas perguntas, dona Ivone. Uma orientação, né? Eu tenho duas perguntas para fazer. O que eu devo fazer? Porque eu não aceito essa enfermidade da vida da minha filha. Certo. Eu queria fazer duas perguntas à senhora. Primeiro, sim, por que não queria um casamento dela com esse rapaz? A senhora ouviu? Ouvi. Eu estou ouvindo muito mal, muito baixinho, quase não entendo o que o pastor está falando. Certo. Por que os irmãos, a família não queria esse casamento? É os irmãos dela. Pois é, no início eles aceitaram tudo. É que ela é meu nenê. E ela foi criada assim, muito paparicada pelos irmãos, por todo mundo, sabe? Porque ela é assim, é uma idade bem longa dos outros, né? Ah, tá. E ela era assim, nossa, ela era muito... E daí, quando os seus irmãos achavam que ela era muito nova, que não estava no tempo de casar, tudo, mas ela foi aquela jovem, pastor, que ela assim, que quando ela assumiu um compromisso com Deus, ela fez assim um voto com Deus, que enquanto ela só ia casar o dia que Deus colocasse o verdadeiro varão na vida dela. Sim. Que homem nenhum ia colocar as mãos no corpo dela sem que fosse o verdadeiro esposo dela. E ela orava muito para isso. Então, quando ela conheceu esse moço, ela veio e falou para mim, falou, mãe, me ajude a orar, para que Deus confirme se é ele o meu esposo, para que eu possa assumir um compromisso com ele. E a gente orou muito, pediu muita direção de Deus. E daí se levantou essa contenda. Certo. Então, houve a aprovação da senhora e do seu cônjuge também a respeito desse casamento? Não, nós não, a gente nunca foi contra. A gente sempre abençoou, porque a gente sabia que é de Deus. E da parte da família dele também houve a aceitação desse casamento? Também, da parte da família dele também houve aceitação. Certo. Uhum. É só os irmãos. Só os irmãos? Só. Os irmãos mais velhos, né? São quantos irmãos? 2. Uma irmã e um irmão. E a diferença é muito grande entre eles? É a diferença de 10 anos e 13 anos. Foi criado como se fossem filhos, né? Uhum. Tá certo. Tá bom, dona Ivone, nós vamos dar uma orientação para a senhora aqui através da TV, viu? Muito obrigado pela sua ligação, que Deus abençoe ricamente. Amém, obrigada. A paz. E aí, pastor Rogerinho? Olha, o que seria muito oportuno é o marido dela, nesse primeiro momento, assumir o sacerdócio que ele tem sobre a vida dela. Porque já que ela está casada com ele, então agora ele passa a ser a cobertura imediata dela. Houve a bênção dos pais. Houve a bênção dos pais, então abençoado. Não foi uma relação que começou em desonra. Exato. Né? Então não há um fundamento de desonra nessa relação. Então o posicionamento agora do marido é extremamente importante, até mesmo para trazer essa proteção espiritual contra estas obras de macumbaria ou de feitiçaria, ou essas coisas que podem estar sendo feitas contra a vida dela por qualquer um outro interesse. A gente não tem como avaliar isso apenas pelas informações e sem uma revelação específica do Espírito Santo de Deus. Mas ele pode, como sacerdote, como cobertura, orar ao Senhor, se colocar na brecha, estender esse manto de cobertura sobre a vida dela, já que foi um casamento feito diante do Senhor, na luz do Senhor, debaixo da bênção do Senhor e da bênção dos pais. Então é exercer mesmo esse sacerdócio e confrontar esse espírito, tanto de enfermidade quanto de feitiçaria. Porque esses vultos podem realmente estar, ela pode realmente ser as duas coisas. Ser algo espiritual que Deus está mostrando para ela. Exato. Né? Pode ser parte de alucinação por causa da doença? Pode. Pode. Mas se ela fazendo o tratamento, essas alucinações tenderiam a diminuir ou até mesmo sumir. Como não tem acontecido, e não custa também estabelecer o princípio espiritual de cobertura, independente de ser ou não um quadro patológico. Né? Agora,
Uma outra coisa interessante, e aí eu gostaria de colocar isso para a senhora avaliar junto com os seus 2 outros filhos, é se eles não teriam que liberar a irmã, porque eles tomaram uma posição... Eles têm que liberar. Que não era a posição própria deles como irmãos. Exato. Quem teria que dar o aval ou não para o casamento são os pais. E eles, quando se colocaram, né, em uma posição que não era deles, eles abriram uma brecha, tanto na vida deles quanto na vida da irmã, assumindo uma posição que não é deles. Então, abrir mão dessa posição, isso é extremamente importante também. Para quê? Para que as coisas tomem a autoridade de quem realmente tem autoridade. E eu acho que muito do que ela está vivendo hoje, até mesmo por esse processo, isso ajudou muito. Sim. Né? Porque, assim, os irmãos que obviamente quase que ajudaram a criá-la, e aí houve esse rompimento, o desgaste emocional, afetivo, provavelmente tinham uma relação, né, boa antes, muito boa, e aí houve essa situação toda, e com certeza ela, por ser nova, né, pelo que eu entendi, eu acho que casou novinha, né, ela não teria assim, a estrutura emocional para poder suportar essa situação. Com certeza. Né? E não ter ir num ambiente onde existe hostilidade, né? Se um está, o outro não vai. A gente sabe que isso é uma situação muito delicada, né? Então, eu acho que realmente o que você falou é de suma importância, né? O esposo, então, ele dá essa cobertura, essa segurança que ela precisa, né? E está cobrindo a vida dela em oração, em jejum, né? A família orando, jejuando nesse sentido, para que ela possa sair desse estágio. Agora, que essa reparação vai ter que ser feita, sim, esse conserto entre os irmãos com ela e ela, com certeza, também com eles, vai ter que existir, né? Para que a coisa possa fluir, né? No nome de Jesus. Viu? Ok. Vamos... Já nós temos mais 3 tópicos aqui, não vai dar tempo. Então, eu vou só identificá-los aqui para a gente ver. Nós falamos do orgulho, nós falamos do orgulho, insegurança e mau humor. Nós temos o egoísmo, perfeccionismo e o pessimismo, que são 3 fatores aí também que causam empecilho para o carisma, né? E o perfeccionista, ele também é muito forte, porque ele acaba trazendo problemas dentro disso, né? E muitas vezes ele se torna uma pessoa não carismática por conta... Né, porque o perfeccionismo ele traz a ideia da pessoa ter o controle das coisas, né? Então ela quer ter o carisma, assim, controlando, né, organizando, trazendo um sistema muitas vezes opressor, né, sobre a vida das pessoas e sobre a vida dele também, né? Eu estava atendendo a pessoa e falou assim, minha mãe falou que ou é do jeito dela ou não tem. Você entendeu? Ou é assim, não tem. Ou eu aceito, ou não tem, né? E isso afetou a pessoa. Você vê que ponto, né, que chega a questão de, nessa situação. Bom, eu vou ser obrigado a aceitar. Eu falei, qual atitude você tomou? Não quis. Então você vê, veio perfeccionismo do lado, orgulho do outro, e acabou criando um clima. Né, a gente vê o encontro aí também desses 2 tipos de pessoa, causa um clima muito, né, difícil de resolver. Então muitas vezes a situação aí ela é bem puxada nesse sentido. Né? Então, só recapitulando aqui, então nós falamos sobre orgulho, insegurança, mau humor, egoísmo, perfeccionismo e pessimismo. Que é outra que é forte, né? O pessimismo. Esse aí. Sem comentários, não precisa nem comentar. Você não consegue andar perto de ninguém que não consegue ver nada de bom. Ninguém vai querer andar perto de você se você não consegue ver nada de bom. Não tem fé, sabe? Então, não consegue ir além daquilo que ela tem o controle sobre as mãos. Então, assim, não arrisca nada, não arrisca, né? Não é ousado. Não é. Alguém o pessimista ele não é ousado.
de começar coisas novas, de implementar, de inovar, né? Prefere ficar com o mesmismo, porque aquilo ali traz, entre aspas, uma segurança, que a gente sabe que é uma falsa segurança, do que a pessoa, né, começar coisas novas. E aí ele tem medo de perder aquilo que ele está dentro dele, tentando uma coisa nova, exatamente, né? E aí e fica parado, né? Estabiliza, não vai para congela, e aí não sai do congelamento. Gente. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.